Bem-vindos ao canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno e hoje falaremos sobre a escravidão. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. E no vídeo de hoje, veremos uma história que marcou o Brasil de forma dolorosa. Algo que verdadeiramente ficou para a história e que até hoje repercute, marcando assim um processo que houve tanto derramamento de sangue, que até podemos dizer que o Brasil, além de um celeiro de raças, foi também um dos maiores locais onde houve um holocausto humano. E você, tem curiosidade em saber como era a escravidão aqui no Brasil? Então não sai daí, eu vou te apresentar fatos históricos e chocantes sobre esta época sombria. E se você gosta dos nossos conteúdos, compartilha. Essa aqui é uma matéria de história importantíssima para o seu tio, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho, enfim. Sabemos que em alguns lugares do mundo houve um passado marcado por choro, tristeza e sofrimento daqueles que foram tirados de suas raízes. Lugares esses que foram construídos debaixo de muito suor e sangue pelas mãos dos servos dos senhores de engenhos. Assim eram chamados os homens da alta sociedade que utilizavam de suas peças de alguma forma para o enriquecimento próprio e para a agricultura local. Tudo indica que os primeiros escravos negros chegaram aqui no Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco. Primeira parte da colônia onde a cultura canavieira se desenvolveu com muito mais força. Mas antes disso, já existia o trabalho escravo aqui. Os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII, quando então começaram a ser superados em números pelos escravos africanos. Escravizar um indígena em comparação com um africano era muito mais acessível e lucrativo, porém uma série de questões tornavam essa prática muito mais difícil. Basicamente porque havia a questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedente. Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como rebanho em potencial para serem convertidos à religião católica. Isso criava um impasse muito grande porque os colonos queriam escravizar os indígenas de qualquer maneira, enquanto os padres jesuítas criavam barreiras para isso. A pressão dos jesuítas sobre a coroa para proibir a escravização dos indígenas resultou numa lei proibindo essa prática em 1570. Apesar da lei, os índios continuaram a ser escravizados, sobretudo em locais que não tinham a economia tão próspera e que a quantidade de africanos enviados era ainda muito pequena. Outro obstáculo para a escravização dos indígenas era a sua vulnerabilidade para doenças, como a varíola, gripe e sarampo. A falta de defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram indígenas aos montes. A mortalidade dos indígenas também ocorria por meio da guerra e da própria escravização. Os indígenas eram até 3 vezes mais baratos do que um escravo africano. Um escravo indígena custava cerca de 7.000 réis, o equivalente a aproximadamente R$ 860 reais, enquanto que um escravo africano custava cerca de 20.000 réis, convertido na moeda atual seria aproximadamente uns R$ 2.400 reais. Nessa época, era necessário que um escravo africano trabalhasse cerca de 13 a 16 meses para que o seu senhor recuperasse o valor gasto. Portugueses e brasileiros foram de longe os que mais traficaram escravos para a América. Eles foram responsáveis pelo transporte de 5,8 milhões de indivíduos, quase metade do total de 12,5 milhões embarcados para a América. Em segundo lugar, vêm os britânicos com 3,2 milhões, em seguida, mais distante, vêm os franceses com 1,4 milhões, os espanhóis com 1,1 milhão e os holandeses com 500 mil. E de que forma
era feito o transporte dos negros escravizados através dos navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros. O nome foi dado a esses navios de carga para o transporte de escravos, especialmente os escravos africanos, até o século XIX. A história dos navios negreiros é algo que mexe com a gente. Homens e mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam no mesmo local a fome, sede, doença, sujeira, os agonizantes e os mortos. Os escravos eram forçados a entrar nas embarcações até o litoral do continente, onde os que sobreviviam eram tomadas suas roupas e pequenos pertences que ainda carregassem consigo, para serem vendidos aos comerciantes europeus, que os embarcavam em outros navios. Neles, os escravos eram destinados aos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos às correntes. Cada navio levava em média de 400 africanos amontoados. Dentro desses navios ficavam instalados sem nenhuma condição sanitária. Tinham que suportar o mau cheiro, o espaço para movimentação era mínimo, porque embora os navios desse tipo fossem geralmente grandes, se otimizava o espaço para caber o maior número possível de escravos. O pior de tudo é saber que esse tráfico acontecia não só por imposição e captura dos traficantes forasteiros. Às vezes, os próprios africanos da região traíam todo o grupo, tirando uma parte do lucro também. E sem a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões, que muitas vezes advinham de diferentes lugares do continente africano, causando o encontro de várias etnias e que por vezes eram até mesmo inimigas. Os alimentos eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros dividirem a alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, alguns deles já estavam mortos e permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Quando o navio encontrava alguma dificuldade durante o seu trajeto, o comandante da embarcação ordenava que os negros moribundos ou mortos fossem lançados ao mar, como alternativa para reduzir o peso do navio. Nesses casos, o mar acabava se tornando a única saída dos negros antes de chegarem ao seu destino. A viagem costumava durar em torno de 2 a 4 meses, todos eles eram mantidos nus, os homens eram acomodados separados das mulheres. No caso deles, eram mantidos acorrentados, pois os traficantes temiam uma revolta. Geralmente, as mulheres sofriam violência sexual durante toda a viagem por parte da tripulação dos traficantes. Estimam-se que, do número total de negros trazidos da África até a América, 26% eram crianças. Dessa porcentagem, calcula-se que metade, o que daria em torno de 1,6 milhões de crianças, não aguentavam a viagem e acabavam ficando ao mar. Se é que vocês me entendem. E você deve estar se perguntando, e os que conseguiam chegar aqui no Brasil, o que acontecia com eles? Inicialmente, quando chegavam ao território brasileiro, eram levados para o mercado de escravos, onde eram negociados com os senhores proprietários de engenhos. No Brasil colonial, o principal mercado de escravos se encontrava nas regiões litorâneas, principalmente na região Nordeste e Sudeste, onde estavam os principais engenhos de açúcar. Nos mercados, os compradores examinavam os escravos. E detalhe, nos documentos históricos não falavam escravos ou pessoas, eram chamados de peças. Eles eram examinados como se fosse um objeto, uma mercadoria qualquer. As principais observações que os compradores verificavam era a rigidez dos músculos, os dentes, os olhos, os ouvidos e solicitavam que os escravos saltassem e girassem para constatar as suas condições de saúde. Além dessas observações, os compradores examinavam as partes íntimas dos escravos a fim de constatar alguma doença. Geralmente, os preços dos escravos eram altos.
O valor variava de acordo com as condições físicas e de saúde de cada um, idade e sexo. Quando os escravos eram comprados no mercado, eles acompanhavam seus donos até a localidade que iriam trabalhar. Os engenhos, minas, casas, enfim. Após a chegada ao local de trabalho, os escravos tinham seus corpos marcados com ferro em brasa, para a identificação dos seus proprietários, ou seja, eram marcados da mesma forma que os animais. A divulgação dos escravos à venda também era publicada em jornais locais, especificando idade, especialidade, ou seja, para que serviam e condições de saúde. Os escravos eram proibidos de praticar a sua religião ou qualquer outra manifestação cultural da África. Além disso, eram forçados a seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenhos, e eram obrigados a adotar a língua portuguesa como seu idioma, sem contar também a mudança de nome, dificultando, quem sabe, talvez uma possível procura por familiares. Eles viviam acorrentados para evitar fugas. Não tinham direitos, não possuíam bens e constantemente eram castigados fisicamente. O regime de escravidão no Brasil foi marcado por uma rotina de trabalho pesado e de violência, onde os escravizados sofriam punições públicas com muita frequência. O tronco, o açoite, as humilhações, o uso dos ganchos no pescoço ou as correntes presas ao chão eram bastante comum no período. Vivendo em condições precárias, a média de vida útil de um escravo adulto era de 10 anos. As mulheres escravizadas eram exploradas para o serviço doméstico, assim também como eram exploradas sexualmente pelos seus donos. Eles eram acomodados em locais chamados de senzalas, não tendo qualquer condição de higiene. No trabalho escravo, também existia uma espécie de divisão. Tinham os escravos prestadores de serviço, ou seja, os escravos de ganho, que seriam carpinteiros, barbeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, marceneiros, entre outros. Esses tinham algumas regalias. As mulheres também exerciam o trabalho escravo. Geralmente elas trabalhavam como amas de leite, doceiras e vendedoras ambulantes. Ou seja, eram as chamadas negras de tabuleiro. Existia o escravo da lida. Trabalhava em lavouras, moendas, enfim. Estes ficavam em senzalas comuns, dependendo do seu comportamento. E como forma de obtenção de lucro, existia o escravo reprodutor. Os escravos mais fortes e saudáveis eram selecionados para serem reprodutores nas senzalas. O objetivo dos senhores de escravos era aumentar o número de indivíduos nas fazendas sem precisar pagar por eles. Inclusive, um desses escravos reprodutores mais conhecidos foi o escravo Pata Seca, que ficou muito famoso por ter em torno de 200 filhos e vivido aproximadamente até os seus 130 anos. Como aconteceu a abolição do trabalho escravo no Brasil? Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei que proibia o tráfico de escravos e autorizava os ingleses a abordarem e aprisionarem navios de países que continuassem com a prática. A partir da atitude da Inglaterra, surgiram outras movimentações em prol da causa abolicionista. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que visava acabar com o tráfico de escravos transportados da África para o Brasil nos navios negreiros. Em seguida, outras duas leis abolicionistas foram aprovadas. Em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre foi sancionada, garantindo que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data não poderiam mais ser mantidos em cativeiro. No ano de 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos. No final da década de 1880, as campanhas abolicionistas e as pressões pelo fim da escravidão se intensificaram. O Brasil era o único país independente da América Latina que ainda vivia no regime de escravidão. Depois de pressões políticas, lutas sociais e campanhas abolicionistas com o envolvimento decisivo dos escravizados, no dia 13 de maio de 1888,
foi finalmente promulgada a Lei Áurea, que extinguiu totalmente a escravidão aqui no Brasil. Mesmo em tempos atuais, as cicatrizes da escravidão ainda se fazem presentes na sociedade, mostrando até que ponto vai a ganância do homem. E esse é o nosso vídeo de hoje, eu fico por aqui, até uma próxima.